Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Ouvir a palavra de Deus é sempre algo positivo e traz coisas boas. Certo, irmãos? Certo ou não? Errado. Errado. Como é que pode, né? Ouvir a palavra de Deus nem sempre é algo positivo e nem sempre traz coisas boas. Essa afirmação esconde o tipo de verdade que nós chamamos de verdade perversa. Por quê? Porque ela tem uma aparência de verdade, uma sonoridade de verdade, ela tem uma positividade de uma verdade autêntica, mas ela esconde uma mentira. Porque não sou eu que está dizendo isso, é a palavra de Deus quem refuta essa afirmação da frase. Veja o que o autor aos Hebreus diz no capítulo 4, versículos 1 a 2. Convido você a abrir lá. E que nós possamos ler juntos o que está dito aí. Hebreus capítulo 4, versículos 1 a 2. Chegou lá? O que diz aí? Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Percebe? A palavra foi pregada, mas ela não trouxe proveito para quem ouviu. Porque quem ouviu não escutou, não guardou. Meus irmãos, a nossa vida com Deus, ela precisa ser uma vida plenamente intencional. Isso quer dizer que a nossa fé, a nossa relação com Deus, ela precisa partir de uma predisposição de, primeiro, ouvir e também escutar o que Deus fala conosco. É sobre isso que nós queremos falar nessa noite. O autor aos Hebreus, ele traz essa relação entre fé e entre ouvir a palavra de Deus. Você vai observar que já no capítulo 11, quando ele define a fé, no versículo 6, o que ele diz? Quem se lembra? Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe, e depois que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, são aquelas coisas que para nós são tão óbvias que a gente acaba não percebendo a verdade que elas escondem. Sem fé, não existe como nos relacionarmos com Deus. E a fé vem de que maneira, irmãos? Pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então é isso que o autor aos Hebreus está dizendo aqui no capítulo 4. Ele está dizendo, olha, aqueles irmãos lá do passado, os membros do povo eleito de Deus do passado, muitos deles não entraram no descanso, e muitos de nós também corremos o risco de não entrar no descanso da promessa, porque a fé, ela não tem sido unida à palavra de Deus que nós ouvimos. Porque nós ouvimos, mas não escutamos. Entende? Lá em casa, um dos motivos de estranhamento entre eu e a minha esposa, que são raros, graças a Deus,
Mas um dos motivos é que ela muitas vezes fala as coisas comigo, e eu ouço, mas não escuto. E ela diz assim, você fez aquilo assim, assim? Eu digo, como assim? Você falou isso comigo? Falei. E aí eu digo, olha, não prestei atenção. Eu ouvi, mas não escutei. Eu não guardei. Por isso eu não fiz aquilo que ela esperava que eu fizesse. Isso acontece na nossa relação com Deus, irmãos. Nós somos desobedientes porque a nossa fé é surda. E o autor aos Hebreus está falando sobre essa questão aqui conosco, e eu quero usar essa palavra do autor aos Hebreus para introduzir o texto de Lucas que nós vamos usar nessa noite. Porque ele diz, a palavra que ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram, ou seja, eles ouviram, mas não ouviram. E é isso que eu chamo de fé surda. Então não, ouvir a palavra de Deus nem sempre é algo positivo e nem sempre traz coisas boas. Na verdade, muitos do que ouviram a palavra de Deus, a ouviram apenas para ratificar a sua condenação. Olha a geração de Noé, todos ouviram a pregação. Mas a pregação da fé foi benéfica para a maioria? Não. Ela apenas serviu como palavra de condenação. Porque as pessoas ouviram, mas não escutaram, não guardaram. Jesus falou bastante sobre isso. Muitos não perceberam o que ele disse, por quê? Porque não ouviram. Para Jesus, ouvir significa muito mais do que apenas escutar sons. Na verdade, nós não precisamos da audição para crer. Embora a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, nós podemos ouvir com o tato. Não é assim que os surdos ouvem? E eles conseguem ler a Bíblia através da leitura em braille, e por meio dessa leitura, dessa relação com o tato, a palavra de Deus, é assim que eles creem, é assim que a fé alcança os seus corações. Mas nós que temos a faculdade da audição perfeita, pela graça de Deus, no meu caso não tão perfeito, porque eu já estou naquela idade em que você começa a perder a audição, né? E isso é uma bênção, porque tem coisas que não vale a pena a gente escutar também a essa altura da vida, não é? Mas nós que temos a audição, temos a capacidade de ouvir, precisamos não apenas ouvir, mas precisamos escutar o que está sendo dito. Isso significa, irmãos, que Jesus espera que nós não apenas tenhamos a capacidade de captar sons, mas de atender, de compreender, acima de tudo, praticar a palavra que Ele prega, que Ele trouxe para nós, que Ele nos ensina por meio daquilo que é trazido nesse púlpito, em todas as oportunidades que temos de ouvir a palavra de Deus, transformar a palavra em ação. O próprio Cristo tinha como base um conceito-chave na liturgia do povo de Deus, que é o Shema. Capítulo 6 de Deuteronômio, Shema é a palavra hebraica que significa ouve. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Então, a fé desde o passado, a fé dos primeiros, do primeiro povo eleito de Deus lá no passado, era uma fé totalmente relacionada com a capacidade de prestar atenção naquilo que Deus está falando. E Lucas é o evangelho onde o conceito de ouvir, dessa forma como Jesus o entendia e ensinava, vai acontecer mais vezes. Só no capítulo que nós estamos considerando aqui, o capítulo 8, eu sublinhei pelo menos 10 vezes. E no mesmo capítulo há uma advertência muito clara sobre a fé que ouve e sobre a fé surda, quando Jesus diz, portanto, vejam como vocês ouvem, porque ao que tiver, mais será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Lucas 8, 18. Então, irmãos, a questão aqui não é pequena e não é sem importância. Qual é o contexto da nossa passagem? Bem, nós vamos ver aqui que, antes disso, nós temos a parábola do semeador. A parábola do semeador fala sobre o quê, irmãos, basicamente? Sobre ouvir.
Como devemos ouvir a palavra de Cristo semeada em nossos corações? Qual é o alvo dessa parábola? Essa foi a indagação dos discípulos de Jesus no versículo 9 do capítulo 8, e a resposta de Jesus veio com a citação de um texto profético, por incrível que pareça, o mesmo texto que usamos hoje pela manhã, Isaías capítulo 6, o nosso texto dessa manhã. E ele citou Isaías para demonstrar que nem todos têm ouvidos capazes de ouvir e escutar o que Jesus está dizendo, porque muitos vão ouvir, mas não terão fé para entender. A sua fé é surda. É disso que trata o texto de Isaías, da dureza de coração do povo de Israel, a sua surdez para atender a palavra de Deus. E qual era o objetivo daquela mensagem? Anunciar um conceito que está sempre presente nas Escrituras como a sua base elementar. O relacionamento saudável com Deus passa pela audição atenta, pelo acolhimento e pela sujeição ao verbo divino como referencial para a vida, para os nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações. Então, meus irmãos, nós precisamos prestar atenção. Imagine você uma pessoa que entra num restaurante de comida aquilo, mas ela está tão distraída com pensamentos e preocupações, que ela simplesmente vai jogando as coisas para dentro do prato, sem ver o que ela está colocando ali. E aí, quando ela chega na mesa para comer, o prato dela tem camarão, tem purê de batata, tem carne vermelha, tem frango, tem feijão, tem salada de feijão fradinho, tem bacalhau, tem sobremesa, tem pudim de leite, e ela vai comendo aquele negócio sem perceber o que ela está fazendo. O que vai acontecer, meus irmãos? Uma tragédia gastronômica, não é? Porque ela simplesmente foi comendo, sem se dar conta do que ela estava consumindo. Pois saiba você que isso acontece domingo após domingo, semana após semana, com milhares, se não milhões de pessoas que enchem as igrejas evangélicas pelo mundo. Elas se sentam ali, elas escutam, elas ouvem o que está sendo pregado, mas elas não fazem a menor ideia do que elas estão ouvindo, porque elas não vivem uma fé intencional. Elas só vão ali para cumprir o seu ritual religioso do domingo, mas elas não sabem o que está entrando na sua mente, elas não sabem o que está enchendo seus corações, portanto, elas não têm a capacidade de definir nem mesmo aquilo em que elas creem. E é isso que acontece quando a nossa fé é surda. Por isso a mensagem da parábola é forte. Ela fala da maioria que ouve a palavra, e Jesus diz que elas são roubadas pelo diabo, elas não retêm a palavra, é uma atitude de indiferença. Nós temos um outro grupo um pouco menor, e aqui a quantidade vai diminuindo à medida em que Jesus vai avançando com os grupos. São aqueles que ouvem, recebem com alegria, retêm por pouco tempo, mas não têm raiz, não resistem à aprovação, é uma atitude utilitária da fé. Se a fé não resolve, então para que ter fé? Não é? O terceiro grupo é ainda menor, são os que ouviram, receberam, frutificaram, mas o fruto nem chegou a amadurecer. E por quê? Porque a preocupação desmedida com as riquezas, com as coisas dessa vida, com os prazeres do mundo, sufocaram o fruto. É a atitude materialista. E por fim, o grupo menor de todos foi aquele que ouviu a palavra, como se o seu coração fosse de boa terra, e a semente da palavra fincou raízes profundas, ela germinou, ela brotou, ela gerou uma frutificação constante, grande, enorme, que foi um motivo de alegria para quem a acolheu. Então, esse é o remanescente que compõe o grande Israel espiritual de Deus. São aqueles poucos que têm uma atitude correta e intencional com o que Deus diz. O que segue, meus irmãos, não é nada diferente. Jesus fala sobre a luz, e como ele fala da luz? Da mesma forma que fala da semente. Se a semente não pode ser ignorada, menosprezada, sufocada, a luz também não pode ser encoberta, versículos 16 a 18. Agora veja que de forma interessante, Jesus conclui essa comparação com esse verso 18,
que nós já citamos, e ele usa o verbo ver aqui de um modo muito especial. Ele diz: vejam como vocês ouvem. Então, ver aqui não é o sentido da visão, não é a capacidade de enxergar, mas tem a ver com a atenção. Prestem atenção como vocês estão ouvindo o que estão ouvindo. É a atitude certa diante do que nós ouvimos. É a fé legítima que ouve, e essa fé mais se acrescentará, mais será dado. Mas a falsa fé, a fé surda, até o que pensa ter se perderá. Então, por fim, a questão da família de Jesus. Quem pode ser reconhecido como parte da família de Jesus? Versículos 19 a 21. E, de novo, aqueles que ouvem a palavra e a praticam. Olha o verbo ouvir aqui novamente. O tema é o mesmo, sim, desde o princípio, dito de formas e imagens diferentes, mas o mesmo tema sempre. Porque na concepção de Jesus, ouvir significa reter. Reter. Por isso existe o termo catequese, que vem da palavra cateco, no grego, que significa reter, guardar, reter a palavra de Cristo. Então, irmãos, pela mesma via, nós chegamos ao nosso texto de 22 a 26, e ele nos fala sobre uma tempestade. Independentemente de desejarmos ou não, a vida sempre traz as suas tempestades. E a diferença entre resistir e não resistir às tempestades da vida é a diferença entre ouvir e escutar a palavra de Deus ou não. A fé surda não resiste às tempestades. Então, eu convido você a ler e depois nós vamos orar, uma meditação breve e bem objetiva nessa noite, ok? Então, versículos 22 a 26. Aconteceu que num daqueles dias Jesus entrou num barco em companhia de seus discípulos e lhes disse: vamos passar para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma grande tempestade de vento no lago e eles corriam perigo. Chegando-se Jesus, os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Levantando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: vocês não têm fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até manda nos ventos e nas ondas e lhe obedece? Oremos. Nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, bendito seja o Teu nome, porque nós temos a Tua palavra aberta diante de nós mais uma vez. Pedimos agora que o Senhor use a Tua palavra para falar aos nossos corações e que ela possa fincar raízes bem profundas em nossas vidas e produzir, Senhor, os resultados próprios da Tua palavra quando ela é acolhida, recebida, guardada, escutada diligentemente, que nós possamos recebê-la assim nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, diante desse grande desafio que se apresentou na tempestade, qual foi a atitude dos discípulos? Eles ignoraram a semente, menosprezaram, sufocaram tudo que eles haviam visto e ouvido de Jesus, que não deveria ser feito, eles fizeram. As tempestades no lago da Galileia poderiam ser assustadoras. A localização do lago, que recebia ali as águas do Monte Hermon, no seu degelo, um vale cercado por montanhas, e sempre suscetível a rajadas de vento muito fortes. Então as tempestades poderiam ser repentinas e muito assustadoras. Foi uma situação assim que pegou o barco de Jesus com seus discípulos naquele dia. Nesse evento, o que é que os discípulos viram e ouviram? O vento, o bramido das ondas, mas eles em nenhum momento viram o mestre bem ali com eles, dormindo inclusive, não guardaram, não ouviram as suas palavras e nem o poder de suas obras. A sua fé foi menor que a tempestade. E será que aquele que havia há poucos dias ressuscitado, o filho da viúva de Naim,
não poderia garantir a eles a segurança naquele momento? Em Naim, ele tinha demonstrado o seu poder como Senhor da vida, e agora ele iria demonstrá-lo como o Criador de todas as coisas. Aquele que tem o poder sobre a criação, sobre os elementos, que tem pleno domínio sobre tudo que criou. Então, as palavras dos discípulos no texto paralelo de Marcos transmitem toda a frustração que se abateu sobre eles quando eles dizem: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Marcos 4, 38. A resposta de Jesus também vem em forma de pergunta. Ele diz: por que vocês são tão medrosos? Meus irmãos, essa é a pergunta que ouvimos de Cristo constantemente em nossas lutas. Mas dificilmente nós escutamos. Jesus está sempre nos perguntando: por que vocês são tão medrosos? Por que vocês têm tão pouca fé? Por que vocês não ouvem o que eu digo? Por que vocês não escutam o que eu falo? Não guardam a minha palavra? Então, Jesus diz: como é que vocês ainda não têm fé? Ou como lemos na NVI, onde está a fé de vocês? E é interessante, e fé aqui significa demonstração de confiança por estarem na presença de Jesus, por tê-lo com eles no barco. O próprio sono de Jesus deveria ser para eles uma garantia de que tudo ia ficar bem, irmãos. O seu mestre, além de exausto, desfrutava ali de um sono merecido depois de um longo tempo de trabalho árduo, que é o sono daqueles que confiam em Deus. Porque, veja, dormir bem e confiar em Deus tem uma estreita relação na Bíblia. Salmo 4, versículo 8 e 127, versículo 2 falam sobre isso. Meus irmãos, quem crê em Deus dorme bem. Exceto uma situação ou outra de insônia que a gente pode experimentar por uma questão fisiológica ou por uma perturbação de um problema que a gente sente, tem aqui e ali. Quem confia em Deus dorme bem. Ah, tem as crianças pequenas também. Lembrei agora, olhei para a Cíntia e lembrei. Porque quem tem criança pequena também não dorme bem. Mas isso passa. Então, irmãos, Jesus estava dormindo tranquilamente. Marcos ainda traz o detalhe que ele estava dormindo com a cabeça no travesseiro. E naquela circunstância, não era apenas a soberania de Cristo que o levava a dormir tranquilamente enquanto o barco chacoalhava, mas também a sua fé. E parece estranho falar que Jesus tinha fé, não parece? Mas ele tinha fé. Porque ele confiava em tudo que o Pai havia dito a ele. E ele sabia que aquele não era o momento que ele ia deixar esse mundo. Ele sabia que aquele não era o momento em que as coisas iriam ficar críticas para ele, a ponto de que a sua vida fosse ameaçada, porque não havia chegado a sua hora. E naquele contexto, os discípulos tinham tudo para demonstrar uma fé maior que a tempestade, porque Cristo estava com eles. Não dependia deles, da sua força, do seu poder, mas do simples fato de Cristo estar ali. Mas é claro, irmãos, que os discípulos ainda não poderiam elaborar esse tipo de reflexão, porque eles estavam ali no começo, aprendendo com a própria experiência. Então Cristo é acordado, ele se levanta e com a sua autoridade sobre os elementos, ele simplesmente ordena que tudo se acalme e assim se faz. E é curioso, né, que os ventos e as ondas escutam e obedecem. Os próprios discípulos falam isso no final, no verso 25. Ele diz: ora, quem é esse que até os ventos e as ondas o obedecem? Como se tivesse dois dedos apontando para eles assim, né? Ou seja, até as ondas e os ventos obedecem, mas nós não obedecemos. É impressionante, irmãos. Até uma jumenta obedece a Deus na Bíblia. E nós muitas vezes não obedecemos. Não que eu esteja aqui fazendo nenhum paralelo, sugerindo nada, não tem nada a ver. É só uma situação extrema que eu estou mencionando aqui para
dá uma dimensão do tamanho da nossa inclinação à desobediência. Então foi um começo bem tímido, não é? Daqueles homens que iriam virar o mundo depois, de cabeça para baixo. A resposta à pergunta deles, quando eles perguntam, quem é este? Ela vai vir um pouquinho à frente, lá no capítulo 9, versículo 35, se você avançar aí comigo, você vai ver. Capítulo 9, versículo 35, a resposta da pergunta dos discípulos, quem é este? A resposta está aí no verso 35 do verso 9, do capítulo 9. Este é o meu filho amado, o meu eleito. E o que é que Deus manda fazer aqui mesmo, hein? Escutem o que ele diz. Olha só, como Lucas, ele o tempo todo ele trabalha com esse tema da necessidade de nós prestarmos atenção no que Cristo está falando. Mas veja, Pedro já sabia disso, porque lá no verso 20 do capítulo 9, Jesus pergunta, e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro responde o quê? O Cristo de Deus. Mas você sabe aquela situação que a gente fala, mas não crê? Você sabe como é isso, né? São aquelas pessoas cheias de fé, entre aspas, que elas são boas para transmitir fé para os outros, mas elas mesmas não têm fé. Recentemente eu conversava com uma pessoa que tem a mania de fazer isso. A gente diz assim, olha, eu não costumo comer esse tipo de coisa porque me faz mal. Aí essa pessoa fala assim, não, come com fé que não tem problema, não vai te fazer mal. Aí recentemente essa pessoa esteve conosco, e aí, não sei o que foi que a gente ofereceu, e ela disse assim, não vou comer que me faz mal. Eu falei, não, come com fé que não vai te fazer mal não. Não é você que sempre fala isso? Ou seja, a fé serve para os outros, mas não serve para você, não é? Então, meus irmãos, é desafiador a gente crer em meio às tempestades, mas esse é o momento oportuno para nós testarmos a nossa fé. Mais tarde, esses homens seriam revestidos de poder, e aí então eles seriam destemidos, capacitados a responder à palavra de Deus com a atitude correta. Eles ressuscitariam mortos, curariam enfermos, eles fariam proezas. Mas a tendência generalizada na atitude dos discípulos nos primeiros tempos foi de esconder a semente, foi de ocultar a luz, foi de se mostrarem surdos. Pedro negou, todos negaram, e no finalzinho Pedro confessou, Senhor, tu sabes que eu ainda não te amo, eu só te admiro. Mas quando o Espírito veio sobre ele, mesmo ainda sendo um homem falho, ele e os demais foram capacitados a enfrentarem as tormentas da perseguição, as ondas violentas de confisco de bens, das mutilações, das prisões e até da morte. Por amor a Cristo, a sua surdez havia sido curada. Porque o Espírito deu a eles a capacidade de ouvir e de escutar. A palavra finalmente fecundou em seus corações, germinou em seu íntimo e eles produziram os frutos abundantes em suas vidas. Então, irmãos, a conclusão é que a fé surda fez com que os discípulos se mostrassem tão preocupados consigo mesmos, com sua preservação, com seu bem-estar, que eles simplesmente esqueceram de fazer uma equação simples. Se Jesus está conosco, não há o que temer. Não é? Àquela altura, ele já havia demonstrado o seu poder e a sua autoridade sobre espíritos malignos, sobre doenças, sobre a própria morte, e na tempestade, ele estava no barco com eles, não havia o que temer. Mesmo assim, eles falharam em confiar e manifestaram uma desconfiança quase blasfema contra o seu mestre. Irmãos, nós esquecemos que a falta de fé também é pecado. Nós lidamos com isso como se fosse uma coisa menor.
Em suma, eles ainda estavam surdos para crer em tudo que Jesus havia ensinado com palavras e ações. No entanto, a boa nova que eles ouviram não lhes trouxe proveito. Por quê? Porque não foi acompanhada de fé. E no finalzinho do Evangelho, Jesus ainda estará lá repreendendo esses mesmos discípulos, dizendo a eles: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Capítulo 24, verso 25. Então a tempestade sempre vai prevalecer, irmãos, contra a fé surda. Mas aqueles que têm ouvidos para ouvir, eles sobreviverão à tempestade e edificarão muitas vidas com o seu testemunho de perseverança e confiança na provisão de livramento para a tempestade ou de sustento durante a tempestade desse Cristo que está sempre perto de nós. Amém? Então, ainda sob a influência da epifania de Jesus, da sua gloriosa manifestação ao mundo, como a palavra viva de Deus, irmãos, façamos planos para esse ano agir de modo diferente. Diante da exposição da palavra e da leitura da palavra de Deus, de forma diferente do que fizemos no ano passado, que se foi, sobretudo, se estivermos surdos para ouvir a Cristo, que a sua palavra nos desperte a fé, a confiança, o engajamento em sua obra, o amor por sua amada igreja, o serviço aos necessitados e o discipulado daqueles que ainda não conhecem a Cristo. E que essa noite o Espírito Santo de Deus venha nos revestir de uma fé que seja maior que as tempestades da vida. Que Ele nos ajude a unir o que nós temos ouvido à fé, a fé que age, a fé que põe em prática o que ouve, que exalta a Cristo porque confia plenamente nele, porque se submete à sua palavra e anda de acordo com aquilo que ela diz. A fé que enfrenta as tempestades da vida sem medo, sem desespero, ao contrário, com muita esperança. Não estou falando aqui, meus irmãos, de algo tipo super-homem da fé. Não é isso que eu estou dizendo. Muito pelo contrário. Nós podemos chorar, nós podemos nos entristecer, nós podemos nos amargurar profundamente na presença de Deus. O que não podemos é perder a fé e a esperança. A fé da escuta atenta, que internaliza, que fecunda, que germina e frutifica. Então, a minha oração é que nessa noite o Senhor venha curar a nossa surdez. Que Cristo dê a ordem que foi dada ao surdo lá em Marcos 7,34, efatá, que se abram os ouvidos e os corações para a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar, curva a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela Tua palavra, pelos desafios que ela traz aos nossos corações nessa noite. Obrigado porque o Senhor mais uma vez nos chama ao despertamento para uma fé viva, verdadeira, autêntica, uma fé que prevalece sobre as tempestades da vida, porque elas vêm. Muitas vezes o Senhor se levanta e manda que as ondas se calem, que o vento se cale e tudo se faz bonança. Outras vezes, Senhor, é necessário que nós enfrentemos a tempestade. É necessário que passemos pelas altas ondas. É necessário que sejamos provados pelo aquele momento de instabilidade, de insegurança, para que nós possamos olhar para aquele que está sempre conosco no barco, que nunca nos abandona, que está sempre presente em nossas vidas. Aquele no qual devemos confiar e esperar sempre na sua graça, na sua misericórdia. Então, Senhor, que o Senhor possa curar a surdez da nossa fé. Que o Senhor estenda as tuas mãos de poder para desobstruir a nossa audição espiritual, íntima, ali naquele lugar, Senhor, onde nós somos o que somos, para que ali possamos ouvir a tua voz e entender aquilo que o Senhor está nos dizendo e nos submetermos à palavra que o Senhor traz aos nossos corações. Tira, Senhor, toda a dureza de coração que ainda houver em nós.
Ajuda-nos a nos submetermos à Tua palavra como uma palavra autoritativa sobre as nossas vidas, como uma palavra infalível, inerrante do Senhor, que veio para mostrar a Tua natureza e revelar aos corações de cada um de nós quem Tu és e quem nós somos diante da Tua presença. Então, Senhor, ajuda-nos para que a Tua palavra tenha autoridade sobre nós, que ela nos ajude a viver uma vida intencionalmente voltada para aquilo que Cristo nos ensina, que os nossos ouvidos sejam capacitados, para que eles também sejam capazes de filtrar o que é a palavra do Senhor e o que é a palavra de homens, porque a palavra de homens não muda nada, mas a palavra do Senhor pode mudar tudo. A palavra do Senhor pode nos levar e nos guiar em meio às tempestades e nos fazer chegar aos lugares seguros que o Senhor tem para conduzir a vida de cada um de nós. Nós pedimos ao Senhor, ajuda-nos então. Nós oramos assim com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.